pegar uma flor, levar na cozinha e depois ela desenhava essa flor, um bichinho. Ela gostava muito disso ali. Sempre foi bem caprichosa nisso ali. Meu nome é Janete Bertocchi, eu sou nascida na Linha Riqueza do Oeste, município de São Miguel do Oeste, hoje pertence a Bandeirante. E a minha paixão pela arte começou quando eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade, que foi aonde eu comecei a rabiscar, ter um pouquinho mais de coordenação motora, para que os meus desenhos ficassem um pouquinho mais legais, mais desenhados mesmo. E foi através das imagens que eu via ao meu redor. Calendários que a gente tinha muito na época, toalha de mesa, revistas antigas. Então eu me inspirava ali com alguns desenhos mais fáceis. Eu olhava e desenhava no papel, numa folha, naquilo que tivesse por perto, né? O talento da Janete era no desenho. E ela se destacava dentre os demais alunos nas cores, nas combinações de cores. Na verdade, ela pintava melhor que eu. Quando eu tinha meus 11 anos, então, que eu comecei a misturar cores, que eu tinha os lápis de cor de caixinha com 6 cores. Mais do que isso a gente não ganhava, né? E foi a partir desses lápis de cor que eu comecei a fazer as misturas e eu percebi que ficava muito mais bonito, que tinha muito mais luz, muito mais sombra nessas misturas. Eu misturava várias tonalidades e dava umas cores lindas. E aquilo foi me despertando, foi aumentando a minha paixão por essa técnica, né? E eu fui seguindo, fui treinando muito. Mas era uma brincadeira para mim, aquilo lá era tudo era um passatempo divertido, era gostoso, eu passava horas ali desenhando. Então não era algo que eu pensava, futuramente o que eu vou fazer, né? Era uma coisa que eu aproveitava meu tempo fazendo esses desenhos, então era maravilhoso. Esse talento foi descoberto ali e ela trabalhava isso com muita facilidade na sala. E ela se concentrava naquilo que fazia, né? Com muita dedicação. E a gente se incentivava, né? Tenho um primo que mora no Rio Grande do Sul, lá em Erechim, que o nome dele é Vanderlei. Ele foi a minha inspiração de quando eu era criança. Ele desenhava muito, ele tinha uma habilidade incrível, eu tinha assim... eu pensava sempre, poxa vida, um dia eu quero desenhar igual a ele, né? Eu queria muito fazer um curso de pintura em tela. E foi quando surgiu a possibilidade, em São Miguel. Eu encontrei a Prof. Cléia Guerreiro, que ela foi e é a minha mestra, né? Eu tenho muita admiração por ela, porque foi ela que me alavancou, que me deu essa possibilidade, né? Então eu fiz um curso com ela, fiz um curso de 6 meses, aprendi as técnicas e logo nos primeiros meses já fui fazendo em casa, já fui treinando em casa. Então eu lembro que meu pai fez um cavalete para mim, e em casa eu passava os domingos pintando, eu pegava as referências e pintava muito mesmo. E foi um sonho, foi tão maravilhoso, porque eu lembro quando eu levei para casa a minha primeira tela, aí eu não conseguia nem dormir, de tão emocionada que eu fiquei, porque, nossa, eu tinha conseguido realizar meu sonho e ficou tão lindinho assim o quadro que eu fiz a primeira vez. E aquilo me marcou muito, então eu tinha certeza dentro de mim que a partir dali eu nunca mais ia parar, que eu ia seguir sempre assim nas minhas artes, apesar de fazer diversas outras coisas naquele período, mas a pintura tomou parte de mim e eu segui. Eu comecei a me tornar um pouco mais conhecida, as pessoas me procuravam muito para que eu fizesse trabalhos de diversos tipos, né? Principalmente as pinturas murais. Então, o que me marcou bastante assim nessa carreira toda até agora foram as pinturas sacras, que elas têm uma mensagem muito linda, toca realmente o coração das pessoas. E então nas igrejas que eu tive possibilidade de deixar minha arte, assim, foi algo que me marcou bastante, né? E é algo que me deixa muito feliz, muito realizada, de ver que aqueles rabiscos que eu comecei lá
quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, hoje ele se tornou assim uma proporção muito grande e eu sempre digo que eu nunca vou parar. Quando eu estiver bem velhinha, que eu estiver tremelica, eu vou inventar uma nova técnica para que o desenho saia todo tremidinho, mas que eu nunca vou parar, né? Então, quando foi em 2008, no comecinho, o Sesc começou a mandar e-mail oferecendo a vaga de instrutor de pintura em tela. Aí a minha cunhada viu e ela me falou, ela disse, Jane, por que você não vai fazer esse processo seletivo também? Participa, já que você gosta, né? Daí eu pensei, por que não, né? Vamos lá. Aí eu fui, fiz o processo seletivo, passei. Como eu nunca tinha dado um curso de pintura, nem de desenho, para mim foi uma coisa que eu tive que criar o meu método, que procurar passar da minha forma, né? Muito simples, muito natural, da forma como eu aprendi, assim. O que mais marcava na condução da aula da prof, eu acho que era a liberdade que a gente tinha, a gente poder escolher o que a gente queria desenhar. A gente está muito preso a ter que fazer alguma coisa de alguma forma específica. Poder ter a liberdade de tu aprender alguma coisa fazendo aquilo que tu gosta ou aquilo que você deseja fazer era o que mais me trazia essa sensação de conforto nos cursos. Uma experiência incrível, a prof ela sempre auxiliou a gente, sempre emprestava materiais, sempre ensinava, e ela instigava muito novas técnicas, né? Então, tipo, por mais que a mais famosa sempre foi o grafite, o realismo, ela sempre trazia giz pastel seco, aquarela, nanquim, coisas diferentes pra gente testar. E isso que era a parte mais divertida, né? Para criança que estava ali aprendendo a fazer alguma coisa, essa era a parte que mais chamava atenção. A minha filosofia é que você tem que deixar essa liberdade para as pessoas se expressarem, não importa a idade que ela tenha, ela precisa ter essa liberdade de expressão. E essa é a nossa filosofia, a liberdade de expressão, para que as emoções aflorem, né? Para que a alma tenha essa possibilidade de aflorar. O momento que eu decidi criar um ateliê para receber alunos, para receber pessoas, para expandir um pouquinho mais a minha arte, foi ainda na pandemia. Foi o momento que eu pensei, por que não abrir as portas da minha casa para receber alunos, para a gente poder dar essa continuidade, para que essa arte se expandisse. Não é aquela aula reta, que tem uma obra e todos os alunos eles produzem. Então nós, enquanto alunos lá na casa dela, a gente escolhia o trabalho e ela fazia esse norte, o que aumentava muito o significado da obra, porque não era só a técnica, sabe? Partia muito do que a gente acreditava nos trabalhos. Quando eu vi que deu certo lá, que as pessoas procuravam mesmo distante, porque fica um pouquinho longe daqui do centro, eu percebi que as pessoas iam até lá, buscavam, né, essa alternativa, mas eu também comecei a enxergar que se estivesse mais acessível para as pessoas, para as crianças principalmente, teria muito mais procura. Então foi ali que eu comecei a pensar em possibilidades. Antes de eu pensar no espaço, no local físico, eu pensei no parceiro para que ele pudesse me auxiliar, né? E foi assim de imediato que eu pensei num aluno que aprendeu também a técnica da pintura em tela comigo e prontamente convidei ele, pensando justamente, né, que ele pudesse estar ao meu lado para a gente seguir nesse espaço novo. Depois do momento que eu fui aluno da Prof. Janete, pintando alguns murais, a gente percebeu que tinha uma certa conexão, sabe? Quando surgiu essa ideia de abrir o ateliê, me deu bastante frio na barriga. Eu me questionei algumas vezes, será que eu aceito, será que eu não aceito? Mas até que um dia eu me questionei para que eu vim nesse mundo, né? E me veio uma resposta muito clara, que foi para fazer arte, fazer muita arte e inspirar muita gente. Então a resposta ficou clara, que eu deveria aceitar esse desafio. Quando eu entrei na sala, olhei as paredes brancas e eu pensei, nossa, quanta arte que dá para fazer nessas paredes, né? E assim, foi a única sala que eu olhei, não olhei mais nenhuma. Foi amor à primeira vista, não quis mais saber de procurar mais espaço nenhum. Disse, não, é isso que eu quero. A Lívia, desde a primeira aula, ela gostou muito, sabe? Ela se sentiu muito acarinhada aqui. Então, eles têm um trato muito especial com as crianças. Eu me emociono, porque realmente é dessa forma, sabe? O que a Janete proporcionou para mim foi a experiência de eu poder
pôr no papel aquilo que eu sentia, de eu poder ser eu mesma, poder me expressar sem que seja por palavras. Isso foi de um crescimento muito grande para mim. A Catarina, acho que ela sente que parece que é uma segunda casa para ela, assim. A Janete, ela acolhe tão bem aqui que parece que ela vem aqui é uma extensão, sabe? Eu acho que ela tem esse olhar para criança diferenciado, né? Então, tu sente que não é só para vir fazer uma aula de desenho. E outra coisa que eu gostava também muito era os desenhos expostos, né? Nas paredes, assim, que você se sentia um pequeno, grande artista ali mesmo, que era uma mini comunidade de pessoas que, por mais que não eram os grandes talentos, a gente poderia expor nossos desenhos e ver que outras pessoas se inspiravam nos nossos desenhos também. Bem, os principais desafios ao longo desse período todo que eu trabalho com alunos, que já vai fazer agora 16 anos, um pouco é a falta de um olhar, né? Um olhar para essa área, para as artes, a cultura não ser tão valorizada. Não posso dizer que é só na nossa cidade, acho que é meio que regional aqui, né? A gente não tem tanto estímulo para seguir nisso. Então, quando talvez algum aluno vai falar para o seu pai ou para sua mãe, eu vou viver da minha arte, vai achar que é uma loucura isso, porque acho que não tem campo para isso, né? Então, acho que um dos maiores desafios é realmente desmistificar isso, fazer com que a pessoa perceba que tem possibilidades diversas para você ganhar vida, viver da sua própria arte, entendeu? E eu sempre gostei muito de desenhar quando era criança, mas eu não tive essa oportunidade de fazer aula e escolinha, né? Enfim, muitos anos atrás também e outras oportunidades, mas fico muito feliz que a Lívia esteja conseguindo fazer isso, sabe? Porque é muito bom se expressar no desenho, é muito bom se expressar no desenho. Para mim foi muito importante eu trazer ela aqui, por mais que ela seja uma criança bem aberta, comunicativa, mas para os sentimentos às vezes eu sentia dificuldade de comunicar com a minha filha. E através do desenho eu questionava ela. Depois que ela desenhava, você é daqui com algum desenho, eu perguntava por que ela fez isso. E ali ela sabia expressar o que ela estava sentindo, o sentimento que era aquele. Então, para mim foi muito importante, eu fiquei assim muito feliz porque eu acho que a arte vai muito mais do que só a gente vê. Eu acho que às vezes está escondida dentro de nós, né? E através dali a gente demonstra muitas coisas. Tá mudando um pouquinho a mentalidade dos pais, né? Perceberem que é importante sim para a criança, é importante sim para um jovem, para um adulto, para poder ter aquela liberdade de se expressar livremente. Nesse tempo todo que eu trabalho como prof de artes em cursos, nossa, eu não tenho como dizer assim quantos alunos já passaram por mim, né? 16 anos é muita gente assim que passou por mim, mas teve alguns alunos em especial que marcaram bastante, que continuam com uma amizade muito grande comigo. Então, alguns alunos realmente fizeram a diferença, aproveitaram aquelas técnicas e hoje trabalham com isso. E você poder estimular uma pessoa e essa pessoa seguir naquilo que você está apostando, né? É maravilhoso. Não tem palavras para dizer assim o quanto isso é incrível, sabe? É muito gratificante saber que deu certo, né? Que você realmente tinha um olhar para aquilo e estava certo, estava na linha certa. Que a Janete mais me inspira a buscar sempre novos objetivos, nunca se acomodar, sabe? Ela está sempre empurrando um desafio a mais para nós, isso é bem legal. A Janete, ela sempre para mim foi a perfeição, assim, na pintura, por exemplo. Como ela consegue, assim, numa simplicidade de uma pincelada, chegar àquele resultado magnífico, assim. Eu só tenho a agradecer a prof, porque ela sempre estava ali e ela continua ali, sabe? E toda vez que eu tiver qualquer dúvida, que eu precisar até conversar, trocar uma ideia, ela sempre estava ali. Então, muito mais do que uma professora faria, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a prof. Quando se fala em arte, em possibilidades, em
em expandir, expansão, para que as pessoas vejam, para que a sociedade perceba essa diferença de ter uma arte, de não ter, da pessoa que pratica a arte, dessa sensibilidade no olhar, na percepção das coisas ao seu redor. Então eu gosto muito de trabalhar essas questões. Quero muito que a sociedade perceba que isso faz a diferença na vida das pessoas, sabe? As pessoas que têm algum problema de depressão, de ansiedade, de pânico, que ela procure buscar essas possibilidades dentro da arte. Que a arte oferece esse conforto, entendeu? Ela te dá um prazer enorme de você estar praticando tudo aquilo. Então, é uma realização. Aquilo que você vê já é um pagamento. Aquilo que você consegue fazer já é o pagamento da tua dedicação. Eu sou uma pessoa muito alegre, sou muito feliz, porque eu faço aquilo que eu gosto e eu procuro transbordar isso nas minhas obras, no meu jeito de lidar com as crianças. E eu não poderia ser mais feliz porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto e trabalho com crianças, com pessoas de energia boa. Então isso é uma troca, né? Você entrega, você recebe e é muito prazeroso essa troca.